Super. Os empréstimos feitos através dos cartões de crédito, que nunca foram baratos, agora estão caríssimos. Os juros variam de 57,4% a 66% ao mês. Isso dá, neste momento, 15,6% acima da inflação projetada pela URV. Quer dizer, empréstimos, crédito pessoal ou crediário no Brasil da URV, todos continuam virtualmente proibitivos para o mortal comum. Não é por falta de aviso. Um ex-corintiano brilha na Alemanha e volta para a seleção. Paulo Sérgio. Ele foi a grande surpresa da convocação de hoje para o amistoso do dia 20 em Paris, contra o combinado Bordeaux-Paris Saint-Germain. Além do jogo, a preocupação da comissão técnica vai ser administrar o reencontro dos atacantes Miller e Romário. Parreira faz curso no Caribe e é Zagallo quem anuncia. 20 convocados previsíveis e uma zebra. Paulo Sérgio joga no Bayer Leverkusen, é o vice-artilheiro do campeonato alemão e ganha lugar num grupo quase fechado para a Copa. Ele vai disputar com César Sampaio e Rivaldo duas das últimas vagas. Paulo Sérgio é paixão antiga de Parreira, mas andava fora de qualquer especulação. E o que é mais estranho, não estava entre os estrangeiros convocados na semana passada. Seria então o substituto de Miller que estava fora da lista? A comissão técnica jura que não. Miller está entre os convocados graças ao perdão que obteve do São Paulo. Aparentemente o problema está resolvido, mas qualquer sintoma de indisciplina arrepia a comissão técnica. Mais do que nunca, o controle sobre o grupo é uma das grandes preocupações. Romário, Miller e Edmundo no mesmo grupo. Desta vez para infernizar apenas defesas adversárias. Orações da comissão técnica. Amém. Ô, Juca, ontem você ia dormir tão bem porque o Miller estava fora. E agora, hoje, você vai dormir mal, né? Vai ter uma noite de insônia. Ao contrário, Lila, vou dormir ainda melhor. Primeiro Por quê? Vai nada. Não, eu durmo bem sempre. Eu não tenho essa coisa de perder sono, não. Agora, o primeiro motivo é que eu fico sempre muito comovido com a capacidade que algumas pessoas têm de perdoar. O Miller pediu desculpas ao Telê, pediu desculpas aos jogadores do São Paulo e acabou reintegrado ao elenco. Até jogou hoje, embora tenha jogado mal no empate do São Paulo, e mais uma vez ajudou mesmo o Corinthians. Agora 3 pontos perdidos à frente do São Paulo e do Palmeiras, que está na frente, mas só em pontos ganhos, porque tem 2 jogos a mais que o Corinthians. Outra razão que vai me fazer dormir ainda melhor, sabe qual é, Lilian? Não. É o seguinte, o Miller está devendo tanto, e para tanta gente, incluindo o Parreira nessa lista, que quem sabe ele vai jogar nos Estados Unidos tudo aquilo que ele não jogou nas 2 Copas em que participou. Quem sabe ele jogue como jogou na brilhante partida que fez no último amistoso da seleção contra a Argentina. Porque muito mais do que dormir bem, né? Eu quero mesmo é ver o Brasil tetra, é claro. Eu e todo o Brasil. E todo mundo. Mas será que o Miller agora cria o juízo? É isso que você está querendo dizer? Você quer que eu faça uma aposta? Não. Eu acho que o caso dele ele é um cara incorrigível. Mas quem sabe, às vezes, o milagre acontece. Por patriotismo, né, de repente? Vai, quem sabe, também só mais 2 meses para a Copa, quem sabe ele se comporta bem. Obrigada, Juca. A violência no futebol atravessa a Cordilheira dos Andes. Em Santiago do Chile, um grande clássico termina com 7 policiais feridos e a prisão de dezenas de torcedores. Até o presidente Eduardo Frei e a mulher dele foram assistir ao jogo entre Colo-Colo e Universidade Católica. De repente, fogo nas arquibancadas do Estádio Nacional. Irrompe a violência. A polícia intervém e é recebida com pedaços de pau atirados pelos torcedores. Fora do estádio, carros e casas não escapam à ação dos vândalos. A polícia novamente entra em ação. O presidente Frei ficou horrorizado. Ele pediu ao parlamento chileno que acelere a aprovação de uma lei para punir os desordeiros com maior rigor. O dia hoje em Brasília foi de muita conversa em torno de vices e de alianças. Do Palácio do Planalto fala ao vivo o repórter Carlos Monforte. Monforte, verdade que o PSDB e o PSL, depois de tanta confusão, desistiram de um programa único do governo? Pois é, Lilian, hoje realmente foi um dia de muita conversa por aqui. E uma das mais importantes foi entre o presidente do PSDB, Tasso Gereissati, e o presidente do PFL, Jorge Bornhausen. Eles conversaram durante 10 minutos e decidiram que a chapa não vai ter um programa comum, pelo menos por enquanto. Cada partido aliado faz
o seu programa e depois, mais tarde, dependendo do candidato, eles unem tudo num programa só. Mas a síndrome de Ulisses Guimarães, que dizia que o combustível do político é a saliva, atingiu também outros partidos. Luiz Inácio Lula da Silva veio a Brasília amarrar suas alianças, de olho no PDT e na composição final da chapa, que deve sair até o dia 1º de maio. O PMDB inscreveu seus 3 nomes nas prévias de 18 de maio. Orestes Quercia por procuração, Roberto Requião e José Sarney. Aliás, o senador José Sarney participou de um jantar na casa do senador Ronan Tito com os senadores do PMDB. Foi mostrar que seu nome, por estar melhor nas pesquisas, é o mais viável dentro do partido. E o PTB também fez uma reunião-jantar, onde ficou praticamente acertado que o partido não vai disputar a presidência da República, e sim cair nos braços do senador Fernando Henrique. Mas o presidente do PTB, Andrade Vieira, aprendeu com os mineiros que nem sempre o que se pensa e se faz se pode contar. Há realmente uma grande simpatia da maioria do pessoal pela candidatura do Fernando Henrique, mas existem ainda algumas arestas que precisarão ser aparadas. Bom, quanto ao PPR, o senador Espirão de Amin, que é presidente do partido, ele está reunido num lugar secreto com o deputado Delfim Neto. Ele vai tentar convencer o deputado Delfim Neto a ser candidato ao governo de São Paulo pelo PPR. Vai ser uma tarefa difícil, mas talvez o deputado esteja convencido de se candidatar ao governo de São Paulo se seguir o mesmo argumento do que o presidente do PPR, Espirão de Amin, define a sua própria candidatura. Espirão de Amin diz que a sua candidatura só é viável porque a sua eleição é improvável. Mas todas essas conversas vão continuar amanhã logo cedo, quando o senador Fernando Henrique Cardoso vai tomar o café da manhã com o prefeito do Recife, Jarbas Vasconcelos, do PMDB. Carlos Monforte, de Brasília. Haja conversa, né? Podem começar amanhã as cassações dos deputados envolvidos com a marcha do orçamento. Os cientistas não se entendem. Novas pesquisas desmentem o que se sabia até agora sobre a ação contra o câncer dos antioxidantes e reabrem a polêmica entre médicos e laboratórios. Paulo Francis comenta daqui a pouco. Belo Horizonte com dia quente e poucas nuvens. Bom, há 2 anos eu dei início ao intenso programa de melhoria da qualidade dos produtos que fabrico. Esse processo influi em todos os setores da empresa, conduzindo a melhores resultados. Foi aí que mudei para o Bancesa. Porque ao precisar de um banco para trabalhar, eu encontrei no Bancesa um parceiro voltado para a qualidade de seus serviços. Bancesa é o meu banco. O jornal não pode se limitar à publicação das principais notícias. Tem que ver e mostrar tudo. Mais do que isso, tem que analisar as causas e consequências de cada notícia. Pensando bem, o jornal não se faz só de notícias, se faz de pensamento e registra diariamente a evolução das ideias, hábitos e costumes. Um jornal é a história do seu tempo. E o tempo está cada vez mais curto para se contar a história, mesmo porque a história muda o tempo todo. Para encurtar a história, o jornal tem que organizar com inteligência, rapidez e de forma agradável todas as informações e serviços de que você tanto precisa para se manter em sintonia com o mundo. Coisa complicada, não? Ainda bem que existe o Globo. Apesar de você amanhã. Chico Buarque. Sucessos imperdíveis. Olha aí, ai o meu guri, olha aí, quero ficar no teu corpo, feito tatuagem, amor daquela vez como se fosse a última. Perfil Chico Buarque. Em CD, LP e cassete, Globo Polydor. Coração Satânico. Um detetive envolvido numa trama diabólica. Estão me encurralando e isso está me deixando morto de medo. De Alan Parker. Coração Satânico. Com Robert De Niro, Mickey Rourke, Charlotte Rampling. Hoje, em Campeões de Bilheteria. Um simples teste
teste de sangue vai permitir o diagnóstico precoce do câncer. O novo teste, ainda em fase experimental, foi apresentado hoje por médicos americanos num congresso de pesquisas sobre o câncer. A TV americana mostrou hoje, no entanto, que ainda há muita divergência entre os cientistas. Os resultados das pesquisas são muitas vezes conflitantes. Os famosos antioxidantes, até há pouco conhecidos como protetores das células, foram hoje crucificados por uma nova pesquisa. Ela diz que protegem apenas alguns tipos de câncer, mas que não evitam e que podem até aumentar as doenças cardíacas. Como sempre, os laboratórios protestaram e disseram que as pesquisas são incompletas. Paulo Francis, e no meio desse tiroteio todo, o que os médicos acham? O câncer, afinal, tem ou não tem cura? Lilian, os médicos não sabem a causa do câncer, da superprodução de células que gera câncer, no plural. Daí toda a medicina anticâncer ser defensiva, da cirurgia à quimioterapia. Os médicos descobriram que há incidência de cânceres em quem fuma câncer no pulmão ou quem come determinados alimentos, câncer no estômago ou no cólon, mas não podem ter certeza da causa, porque não sabem qual é. Eles sabem qual é a causa do resfriado, mas não sabem como curar, mas ao menos sabem a causa. E o pior é que o câncer cada vez mais aumenta e já bate o infarto, a morte pelo coração. O câncer se tornou a maior praga da humanidade e não há cura à vista. Lívia. A Câmara deve começar amanhã a cassação dos deputados envolvidos com a máfia do orçamento. Os dois primeiros da lista são Féris Nader, do PTB do Rio, e Carlos Benevides, do PMDB do Ceará, filho do ex-presidente do Senado, Mauro Benevides. Agora à noite, a Comissão de Constituição e Justiça considerou culpado o deputado Fábio Raunhete, do PTB do Rio, que também vai a julgamento no plenário. A comissão inocentou o deputado Aníbal Teixeira, do PTB de Minas Gerais. O presidente da Câmara, Inocêncio Oliveira, anunciou que os julgamentos dos envolvidos com a máfia do orçamento vão ser feitos sempre às quartas-feiras, o único dia da semana em que o Congresso ainda trabalha para valer. Essa decisão pode ser um tiro de misericórdia na revisão constitucional. Mesmo os maiores defensores da revisão dão de barato que o processo está irremediavelmente ferido de morte pela omissão dos ausentes, a demagogia eleitoreira, o julgamento dos acusados na CPI do orçamento e agora o jogo do bicho. Por causa disso, já está pronta a fórmula para, em lugar de decretar a falência do Congresso, ser mantida pelo menos uma chama no final do túnel. É uma emenda ao artigo 60 da Constituição, estabelecendo que um projeto de resolução com 3/5 ou 60% do Congresso convoca uma revisão total ou parcial da Constituição, inclusive nas chamadas cláusulas pétreas. As mudanças seriam feitas em 2 turnos de votação com um mínimo de 60% dos votos em sessão unicameral. O resultado final é submetido ao referendo popular e depois promulgado pelo Congresso. Pode ser um caminho difícil, mas é a única chave para o futuro presidente, seja ele quem for, poder revisar uma Constituição que torna o país ingovernável e é causa estrutural da inflação. E também é uma salvaguarda para evitar a tentação de mudar tudo por ruptura institucional. Se a emenda for aprovada, a revisão, que não anda, é formalmente encerrada. A fórmula do governo para aumentar o salário mínimo para $100 até o fim do ano. Nova York abre as portas para a moda do futuro, roupas feitas de garrafas recicladas. Você vai ver daqui a pouquinho. Rio de Janeiro com sol e algumas nuvens. 94, na Globo, as mais badaladas produções da TV mundial. Uma mulher inconveniente. Uma jovem de muitos encantos. Esteja nua quando eu chegar aí. Amante de um homem poderoso, envolvido em muitos mistérios. Eu não acreditei em nada nessa história de suicídio. O que eu acho? Não, quero saber. Mantida como uma rainha, ela guarda perigosos segredos.
O que gente poderosa faz com quem se tornou inconveniente? Rebecca De Mornay é Uma Mulher Inconveniente. Minissérie em 4 capítulos, com Jason Roberts e Peter Gallagher. Estreia, terça, dia 19. Oferecimento Centoshiba. Abra o olho. 5 anos de garantia só Centoshiba. E Antártica, uma paixão nacional como o futebol e o pagode. Você não precisa passar a primavera em Paris. Precisar não precisa. Tem primavera em diversos lugares do mundo, na Sibéria, em Assunção. É por isso que nem todo mundo passa a primavera em Paris. Só quem não precisa. Diners Club, o cartão de quem não precisa. O Papa Tudo já destinou parte da sua arrecadação a 15 instituições de vários estados brasileiros. Foram 5 em São Paulo, 5 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 1 no Maranhão e recentemente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para o albergue João Paulo II. Papa Tudo, sorte sua e sorte de muita gente também. '94. Os sucessos vêm em série. Amazing Stories. As mais fantásticas histórias selecionadas pelo mestre Steven Spielberg. Grandes nomes do cinema em produções que vão mexer com a sua imaginação. Isso não está acontecendo, não é? Tem que ser uma alucinação. Amazing Stories. Série inédita. Estreia nesta sexta, depois do Jornal da Globo. Oferecimento Prosdóximo. Confiança tem nome. O ministro da Fazenda foi hoje ao Congresso tentar impedir modificações na medida provisória que criou a URV. Rubens Cooper apresentou uma nova proposta para que o salário mínimo chegue a $100 até o fim do ano. O encontro formal do ministro com a Comissão Especial do Congresso ficou para esta quarta-feira. Em jogo, a reposição de perdas salariais na database e a elevação do salário mínimo em URV, ou em dólar, ou em real. O governo avisa que um mínimo de $100 até dezembro daria um rombo de 3,5 bilhões de dólares na Previdência e quebraria centenas de prefeituras empreguistas em todo o país. Pelo sim, pelo não, a equipe econômica já estuda bônus e compensações para quem ganha até 2 salários mínimos. O projeto de garantia da renda mínima do senador Eduardo Suplicy, por exemplo, está sendo estudado por 2 membros da equipe, Winston Fritz e Pércio Arida. Esse projeto pode entrar na negociação do governo com o Congresso sem mexer na MP da URV e sem reindexar salário na database. Para a equipe, reindexação agora é palavrão. E agora, para pensar na cama, a observação pertinente do jornalista Ricardo Galupo, da Veja. Indexação de salário é como fermento de padaria. Aumenta o volume da massa, mas não o peso do pão. Os 50 anos de pintura da artista plástica Vega Neri podem ser vistos numa exposição no Centro Cultural de São Paulo. Vega Neri é considerada uma das pintoras mais importantes da arte contemporânea no Brasil. A exposição A Ilha Verde de Vega reúne quadros a óleo feitos entre os anos 40 e 90. Permite um passeio por paisagens bem definidas, telas abstracionistas e a produção mais recente da artista. Hoje, com 81 anos, Vega Neri continua pintando em seu ateliê no Guarujá, litoral de São Paulo. Um lugar muito especial para a artista e que foi reproduzido aqui com o nome de Ilha Verde de Vega. Nova York cria os estilistas do futuro. A Big Apple abre as suas passarelas para uma moda que vem da reciclagem de garrafas de plástico. O futuro reciclado é de assustar. A moda feita a partir de uma nova fibra de poliéster retirada de garrafas de plástico tem de tudo. Mas se o futuro tem essa cara, o passado, na Semana de Moda de Nova York, vem provar que estilo não tem idade.
cores pastel invadem as mesmas passarelas. Em vestidos ingênuos ou em modelos curtos, mais do que insinuantes. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Construtora Líder. Edifício Jardim das Palmeiras. Seu 4 quartos líder no Jardim. Mundial de Fórmula 1. Dia 17, as emoções da segunda prova da temporada. Grande Prêmio do Pacífico, ao vivo, direto do circuito de Aida, no Japão. Dia 17, Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Colinos, esse sabor refresca. Biotônico Fontoura, Biotônico Dalma, Fome de Leão. Brahma Chopp, mais um Brasil. Rainha System, Rainha, pratique esta marca. E Ford e seus distribuidores. Globo e você, tudo a ver. A Viagem, de segunda a sábado, 7 da noite. Viagem. Tina, tentando tudo para tirar o irmão da prisão. Eu mesmo vou procurar o Otávio Jordão. Esse homem está querendo destruir a vida do meu irmão. Otávio Jordão, jogando duro contra Alexandre. Não tem acordo, essa gente eu só quero ver no tribunal. A Viagem, amanhã, 7 da noite. Jaqueline, que revista você está lendo? É a revista feminina que emociona do começo ao fim. E o que Marie Claire traz de tão emocionante assim? Muitas coisas. Reportagens polêmicas e ousadas que mexem com a consciência das pessoas. Entrevistas reveladoras, sempre com uma informação inédita e surpreendente. Depoimentos chocantes. Tudo que a vida tem de mais bonito, humano e principalmente verdadeiro. E todo mês, Marie Claire também fala de beleza, moda, sexo, saúde, decoração, culinária e turismo. E como você faz para comprar Marie Claire? É muito fácil. Eu tenho uma assinatura. É a maneira mais prática de receber minhas revistas em casa, com muito conforto. Mas já que uma assinatura de Marie Claire deve ser muito cara. Imagina, você pode pagar em até 3 parcelas mensais, inclusive com seu cartão de crédito. Faça como a Jaqueline, assine Marie Claire e receba todos os meses a revista feminina mais respeitada do mundo. Marie Claire, pode assinar. É da Globo. Claro! What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Find on the moon. It was shattered by a gun. Falling with the rain, falling with the raw. Stumbling night. Never really knew what it would have been like. Sonho Meu Internacional. Em CD, LP e cassete, som livre. Aviação de caça. Em cada voo, um testemunho de patriotismo e coragem. Herdeira de um passado de glórias, garante ao Brasil a soberania e a defesa do seu espaço aéreo. 22 de abril, Dia da Aviação de Caça.
Catarina, a Grande. Ela foi escolhida para se casar com o herdeiro do trono russo. Você é uma criatura muito atraente. Mas está andando numa corda bamba. Mas a jovem princesa ganhou muitos inimigos. Você já levou outras pessoas à morte. E agora corre perigo de vida. É imperativo que os melhores médicos sejam chamados. Catarina, a Grande. Segundo capítulo, amanhã, 15 para as 11 da noite. Oferecimento Sentoshiba. Abra o olho. 5 anos de garantia só Sentoshiba. E Antártica. Uma paixão nacional como o futebol e o pagode.